Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje de manhã nós tivemos encontro com 2 grupos, né? Infelizmente você não pôde participar, por isso está agora assistindo ao vídeo das aulas, da aula, né? Então, nós tivemos um grupo às 9 da manhã, grupo Pinguim, e tivemos o outro grupo, grupo Foca, e aí tivemos uma aula, né? O primeiro grupo foi de 1h30, não deu para terminar tudo que tínhamos para fazer. E o segundo grupo foram 2 horas de aula, né? Conseguimos terminar tudo. Não pude dar continuidade ao primeiro grupo, porque eu já tinha que atender o segundo. Então, se você perdeu alguma coisa, né? Pode verificar por aqui. E, infelizmente, quem não pôde participar das aulas, dos encontros, né, foram ótimos. Nós fizemos muitas coisas, ok? Quem sabe da próxima vez, né? Então, vou compartilhar com vocês aqui, né? Nós vimos, a partir das dicas aí, da conversa entre a Ocean não, a Brisa e a Magma, que nós vamos estudar, né? As crianças descobriram o continente antártico. Então, eu mostrei para as crianças, mostrar direitinho aqui, mostrei para as crianças os continentes, que as crianças, né, já sabiam falar, e a Antártica, que fica aqui embaixo, ok? E aí vimos os oceanos, né, Pacífico, Atlântico, Índico. E ainda perguntei por que de um lado o Oceano Pacífico, do outro lado o Oceano Pacífico também. E aí as crianças disseram, né, que o mundo é redondo. Então, na verdade, isso aqui é só uma representação. Então, um está grudadinho no outro lá, né? Como se estivesse redondo. Vou colocar depois um vídeo para vocês assistirem isso que eu estou falando, tá? Bom, outra coisa aqui que eu queria mostrar para vocês, que nós conversamos juntos, né? O que sabemos sobre a Antártica? Eu perguntei o que já sabia sobre a Antártica. Então, nos foram falando que é muito frio, tem neve, temperatura baixa, tem urso, tem pinguim, tem baleia, tem peixes, tem pessoas, iglus, tem grandes montanhas de gelo, tem gelo boiando, o sol não se põe, tem foca, a Antártica é muito grande, tem orca, elefante marinho, urso polar, a Antártica caberiam 2 Brasis, a Antártica é um deserto porque não chove. Então, isso aqui foram o que as crianças disseram que sabiam, né? Com o estudo que a gente vai fazer, nós vamos descobrir se realmente todas essas proposições aqui, todas essas afirmações que as crianças fizeram, estão corretas ou não. Por isso que é importante, se você quiser, você já pode começar a sua pesquisa, né? E o que gostariam de saber sobre a Antártica? Então, isso aqui também foi bem legal. Que vivem muitas pessoas ou poucas? Dá para fazer castelo de neve lá? Lá tem prédios? Onde os animais dormem lá na Antártica? Quais são os animais da Antártica? Será que lá tem países? Tem quantos anos a Antártica? O que os animais comem? Como as pessoas conseguem viver lá na Antártica, já que é tão frio, né? Tem vulcões na Antártica? Tem russo? Por que tem frio na Antártica? Por que lá é tão frio, né? Então, aí nós fizemos as crianças fizeram essas perguntas e foi muito bacana. Eu falei que ao longo desse percurso, né, nós vamos responder essas perguntas, ok? E aí também nós começamos a ler um livro, que eu vou começar a ler para você também, que faltou a aula hoje, mas eu não poderia deixar de ler para você, né? O nome desse livro é Férias na Antártica, ok? É de Laura, Tamara e Marininha Klink. Então, são essas 3 meninas aqui. Elas são filhas, né, do Amir Klink, que é um grande navegador, né? E aqui a esposa dele. Então, isso é uma foto
da família na Antártica, certo? E aqui a capa do livro, né, que nós conversamos, as 3 meninas aqui. Quem escreveu o livro foram essas 3 meninas, como eu falei, as filhas do Amir Klink, Laura, Tamara e Marininha. E esse livro, né, foi editado pela editora Peirópolis. Então, vamos conhecer um pouquinho, né? Pela capa a gente já tem uma noção, a gente já conversou, nós conversamos na aula sobre essa ilustração aqui, os animais que aparecem, né? Nós vimos que, olha, tem 3 focas, mas elas são diferentes. Então, por que essas focas são diferentes, né? Essa ave aqui, que todo mundo ficou de pesquisar para descobrir que ave é essa. Enfim. Então, férias na Antártica. Em fevereiro de 2006, concluímos a nossa primeira viagem antártica com as crianças a bordo. Experiência que surpreende, a de comandar filhos próprios e de terceiros num ambiente borbulhante, pouco previsível, onde se pode conhecer e aprender ininterruptamente. Imaginei que seria uma bela experiência para tão inquietas e curiosas criaturas. Foi. Não imaginei o quanto seria importante para nós adultos o ofício de, ao ensinar, aprender. 20 anos de viagens regulares ao continente antártico me ensinaram menos do que essas intensas, breves semanas de andanças e convivência. Então, o Amir Klink, ele já tinha ido viajar várias vezes no continente antártico. Porém, quando ele levou esse grupo de crianças e mais os filhos nesse continente, né, ele aprendeu muito mais. Ele viu que ele podia ensinar, mas viu que também poderia aprender. Então, foi uma experiência que ele gostou muito, né? Retornamos nas temporadas seguintes, em todas, para descobrir que era muito pouco que sabíamos, que havia tanto e tantos para ver, tantas perguntas, luvas esquecidas, botas molhadas, espécies de nomes difíceis, tantos encontros, artistas, autores brilhantes, pesquisadores em dúvida, viajantes ousados, tantos outros modos de ver o que eu supunha conhecer. Um desses modos é este pequeno livro que faz questão de não abrir até que suas autoras o mostrassem já pronto. Então, o Amir Klink, o pai, ele não viu o livro, ele só leu, depois que o livro estava pronto, escrito, né, pelas 3 irmãs. Para um pai viajante, calejado de surpresas, devorador de grandes e pequenos livros, foi uma grande surpresa, a maior que já tive. Amir Klink. Então, ele escreveu, isso aqui é o prefácio do livro, né? E aqui tem uma imagem, né, ó, da Antártica, para a gente ver aqui, ó, no Polo Sul, olha só, Antártica, certo? A Antártica é bem grande, os animais que estão, ó, em volta aqui, para a gente conhecer um pouquinho, né? Aqui o Brasil, ó, o Brasil está aqui, e a Antártica está aqui, Chile, Argentina. Partir. Nascemos numa família que gosta de viajar de barco, e muito. Crescemos enquanto nosso pai construía um novo veleiro, Paraty 2. Paraty 2 é esse aqui, ó, tem uma foto dele real aqui, né? Paraty 2 é a nossa casa flutuante. O Paraty 2, né? Pessoas que nunca tinham visto um barco antes também participaram da sua construção, que aconteceu devagar, longe do mar e com muito esforço. Quando ficou pronto, tornou-se famoso pelas viagens que fez e por ser um dos barcos mais modernos do mundo. Nossa mãe sabia que o barco era seguro e que poderia levar toda a nossa família. Então pediu para irmos todos juntos numa próxima vez e nosso pai concordou. Ficamos felizes porque finalmente não ficaríamos na areia da praia dando tchau. Partimos para uma longa viagem e deixamos nossos avós com saudades. Viajamos para um lugar que muitas pessoas nem imaginam como é.
Para chegarmos lá, balançamos para cima e para baixo, para um lado e para o outro, com movimentos nem um pouco agradáveis, nada parecidos com os que experimentamos em terra firme. Fomos para um continente que não tem dono, não tem bandeira, hino, onde sentimos temperaturas abaixo de zero. Dizem que ali é tudo branco e só tem gelo, mas enquanto viajávamos, fomos descobrindo muitas cores e diferentes tons de branco. Sempre nos perguntam: o que vocês fazem lá? Tudo, é a nossa resposta. É um lugar muito especial, chamado Antártica. E por que é tão especial assim? Leia este livro e descubra. E aí a outra página do livro, né, fala do kit de sobrevivência. Todo lugar é especial e interessante para se começar uma história. Esta começa no nosso quarto. É lá que fica o armário onde fazemos nossas primeiras escavações, para achar tudo o que precisamos levar. E não são poucas coisas: luvas, gorros, capas, roupas grossas, roupas de tecido que grudou no corpo, chamado de segunda pele, botas, óculos escuros, protetor solar. Nada pode ser esquecido, porque na Antártica não tem nenhuma lojinha para comprar o que deixamos para trás. Aprendemos com a nossa mãe que não existe tempo ruim, existe roupa inadequada. Ela nos contou que em uma de suas viagens para lugares frios, encontrou uma moça com seu bebê na rua. Acostumada a ver crianças passearem em dias ensolarados, tipicamente tropicais, ela ficou impressionada ao ver um pequeno bebê passeando tranquilamente em seu carrinho pela rua coberta de neve, que mais parecia uma imensa geladeira, ao invés de estar bem quentinho dentro de casa. Mas não havia com que se preocupar, pois o bebê estava com a roupa certa para aquele inverno rigoroso. A preparação dessa viagem exige atenção com a segurança, o tempo todo. Estar seguro na Antártica é diferente de estar seguro na cidade. Numa cidade parece que tudo está perto, inclusive os guardas que multam, os carros e os perigos. Na Antártica ganhamos liberdade, mas sempre temos que ter o cuidado de nos proteger do frio e da fome. Para enfrentar o que vem pela frente, temos que estar sempre bem preparados. Então, por enquanto, né, essa aqui é uma das partes do livro. Então, fala da grande viagem para a Antártica, né, que essas 3 meninas fizeram com os pais. Então, nós vamos conhecer essa aventura a partir desse livro. Mas eu convido vocês também para a gente fazer uma viagem virtual para a Antártica e conhecermos juntos com essas meninas várias coisas importantes, várias informações, várias imagens, né, da Antártica. E para a gente poder responder todas aquelas perguntas que as crianças fizeram, né, antes de saber sobre a Antártica. E foi bem bacana, porque quando as crianças foram pesquisar o continente que nós íamos trabalhar, muitos já assistiram vídeos, né, já conversaram com seus pais sobre isso. Então, foi bem legal. Por quê? Porque a partir daí, né, eles já começaram a conhecer outras coisas, né, algumas informações da Antártica. E aí, eu convido você também, que não participou da aula hoje, né? Vamos viajar para o continente gelado? Complete o nome dele, colocando uma letra em cada espaço. Então, você vai escrever o nome desse continente gelado, que eu já falei várias vezes aqui, uma letra em cada retângulo aqui, ok? E aí, nós fizemos na aula online uma lista coletiva, nós conversamos e vimos tudo que nós precisávamos levar para essa viagem, certo? E aí, gente, é importante falar que nós escrevemos, né, essa lista com letra de mão, né? E aí, com letra de mão, e cada palavra que nós escrevemos, nós começamos essas palavras com letra maiúscula, que é uma lista, né? Então, por exemplo, eu vou dar uma
né, falar de uma coisa, porque todo mundo falou, temos que levar gorro, luva, casacos, então nós já colocamos como roupas, para a gente poder levar outras coisas além disso, né? Então, nós levamos roupas, que mais? Ó, deixa eu ver aqui. Nós levamos alimentos, nós levamos lanternas, então, várias coisas que você vai pensar e escrever que pode ser levado nessa viagem, ok? Maravilha. Depois, ó, só podem ir para o congelado aqueles alunos que completarem seu passaporte. Então, aqui, lembrando que nessa questão de cima é para escrever com letra de mão, né? Aqui também é para escrever com letra de mão, nome completo, a sua data de nascimento. Então, algumas crianças já sabiam de cor, do segundo grupo, já me disseram a data de nascimento, a naturalidade, ou seja, de que cidade você é. Se você nasceu em Petrópolis, você escreve Petrópolis, e que é a naturalidade, né, Petrópolis, e a nacionalidade, em que país você nasceu. Então, aqui em que cidade, na naturalidade, e aqui em que país, na nacionalidade. Brasil, né, com letra de mão, aqui, tudo com letra de mão, ok? Aqui, nós vimos que essa imagem aqui, ó, né, o brasão, que simboliza o nosso país, República Federativa do Brasil. Então, esse aqui é um dos símbolos, né, o brasão. Esse aqui também é um outro símbolo do nosso país, que é a bandeira. E ainda tem mais alguns símbolos que a gente vai, então, conhecer aqui agora. Ok? Então, vamos ver aqui esse vídeo para a gente saber um pouquinho mais sobre os símbolos da pátria. Setembro comemora-se o Dia dos Símbolos Nacionais Brasileiros e hoje vamos falar um pouco sobre eles, que são representações do povo brasileiro e refletem um pouco da nossa história, nossos valores e nossa cultura. Os símbolos nacionais são 4: as armas nacionais ou o brasão. Então, aqui o brasão, né, colorido, para vocês observarem como é. Nacional, o hino nacional, o selo e a bandeira. No caso da bandeira, das armas e do selo, essa representação é visual, por causa das cores e formas. No caso do hino, é uma... Então, aqui, né, as representações visuais, brasão, bandeira e o selo, e ainda tem o hino. Representação verbal, pois trata-se de uma canção. Cada símbolo tem o seu significado, sua história e, claro, suas curiosidades, e é sobre isso que vamos falar daqui a pouquinho. Porque agora quero saber se você já se inscreveu no canal do Brasil, composta por um retângulo verde, um losango amarelo e dentro um círculo azul com estrelas atravessado por uma faixa branca com o lema Ordem e Progresso. O verde representa a mata e as florestas, o amarelo as riquezas do país como o ouro, o azul o nosso céu e rios, e o branco o desejo pela paz. Tem também as estrelas que representam os 26 estados brasileiros mais o Distrito Federal. Sempre que surgir um novo estado, deve-se acrescentar uma estrela no círculo azul. Se algum estado for extinto, deve-se retirar a estrela que lhe é correspondente. Sabe a única estrela que fica na parte de cima da esfera e acima da faixa? Ela representa o estado do Pará. Interessante, não é? Você sabia que durante o Brasil Império, de 1822 a 1889, naquele tempo de Dom Pedro, que nós já falamos em outro vídeo, essa foi a bandeira brasileira, que é bem parecida com a nossa atual. A diferença é o tamanho do losango e o brasão imperial que tem dentro dele. Então descartaram o brasão de armas imperial e no seu lugar colocaram a conhecida esfera azul com a frase Ordem e Progresso, a que nós vemos atualmente. As armas nacionais ou brasão nacional simbolizam a nação brasileira. Sua
presença é obrigatória nas instalações das Forças Armadas, como nos quartéis militares, por exemplo, nos prédios públicos dos governos estaduais e municipais, bem como na entrada das repartições públicas federais. Se você observar, na borda do escudo azul tem 27 estrelas prateadas, que representam os 26 estados brasileiros mais o Distrito Federal. Além da espada, que representa as Forças Armadas, há referências a dois importantes produtos agrícolas brasileiros, que é o tabaco e o café. O hino. Esta é uma partitura para piano do hino nacional brasileiro, datada de 1903. O hino é uma canção que simboliza o sentimento e os valores pátrios. Ele é executado em situações importantes, como sessões oficiais e eventos esportivos nacionais ou internacionais, a exemplo do futebol. O selo nacional é inspirado na bandeira do Brasil. Podemos dizer que ele é uma parte dela. O uso do selo é feito em documentos oficiais para efeito de autenticação. E agora que falamos... Viram? Então, aí são os símbolos, né, do nosso país. E aí, na nossa atividade, né, vamos ver aqui, ó, na nossa atividade de hoje, vocês assistiram um vídeo, né, vocês vão pintar a bandeira do Brasil nas cores, né, que nós vimos ali. E aqui nós vamos escrever outros símbolos nacionais, né? Então, aqui, ó, sem ser a bandeira, que outros símbolos nós temos? O brasão, nós vimos, né? Brasão, o hino e o selo, ok? E por falar em bandeira, ó, nós conversamos bastante sobre esse quadro aqui, né? Que a gente estudou essa arte no ano passado, várias vezes, né, que são as pinturas de arte naif. E essa tela é do Antônio Militão dos Santos, que é um artista plástico, artesão e poeta brasileiro. Sua pintura retrata universos singulares de colorido intenso, vibrante, repleto de movimentos. Seus personagens ganham vida própria em cenários tipicamente brasileiros. Então, aqui a gente consegue ver, né, os índios, a canoa, o rio. Então, o que ele fez, né? Ele fez como se fosse na bandeira, tudo que tem aí da natureza, né? E da vida dos indígenas brasileiros. Militão dos Santos nasceu no dia 15 de junho de 1956, na cidade de Caruaru, em Pernambuco. Então, a gente tem que saber, né? O dia, o mês, o ano que a gente nasceu, o nome da cidade e o nome do estado que a gente nasceu, né? Aqui nós conversamos sobre essas duas imagens, né? Essa aqui é uma imagem que é brasileira, do Brasil, da Mata Atlântica, e essa daqui é uma imagem, né, da Antártica. Então, nós procuramos saber duas semelhanças, né, e duas diferenças entre essas imagens. Então, como semelhança, nós vimos que essas duas imagens retratam a natureza, né? Então, pode escrever, tem duas linhas aí. Então, a primeira, né, retrata a natureza. E uma outra coisa que as crianças perceberam de igual, né, é que esses dois espaços pertencem, né, ao planeta Terra, e são espaços de algum continente. Então, tem ar. Então, foram essas observações que as crianças fizeram de semelhantes. E o que tem de diferente, né? O clima, não é quente ou até frio, um retrata um ambiente aquático e o outro retrata um ambiente terrestre, certo? E aqui, por último, está na hora da gente arrumar as malas para a viagem para o continente antártico. Então, vocês vão recortar e colar roupas que vocês precisam levar para a Antártica. E aí, nós combinamos o seguinte, né? Onde a gente pode tirar isso? Né? Nós podemos tirar de revistas, de encartes, nós podemos... Ah, mas e se a gente não achar isso para recortar? Bom, se não achar para recortar, você pode desenhar.
as roupas que você desenhar e pintar, né, para ficar bem bonito, as roupas que você pretende levar nessa viagem, ok? Bom, então, por hoje foi só, vocês vejam, né? Rapidinho aqui, mas a aula do segundo grupo, por exemplo, durou 2 horas, porque nós conversamos bastante, falamos sobre muitas coisas, então é importantíssimo que você participe da aula, né? Que você esteja na aula. Então, quem sabe, né? Na próxima aula, você não pode ser aí um participante, ok? Super beijo para vocês. Até a próxima. Depois coloquem lá no portfólio de vocês, tá bom? Um beijo, tchau, tchau. Até a próxima.